Um milionário é surpreendido pelo som da campainha de sua mansão em uma tarde chuvosa. Ao abrir a porta, se depara com uma menina de 6 anos vestindo um uniforme de limpeza surrado e molhado. Com a voz trêmula, mas firme, ela sussurra: "Tio, eu vim no lugar da minha mãe. Ela está muito doente e não tem mais ninguém para cuidar de mim." Nesse momento, ele reconhece a filha da faxineira que estava prestes a demitir por 2 semanas consecutivas de faltas. Quando descobre a verdade por trás dessas ausências e o que a menina estava fazendo para proteger o emprego da mãe, sua vida muda para sempre. O som da campainha ecoou pela mansão como um grito perdido na vastidão do mármore frio. Eduardo Santana parou no meio da escadaria, seus dedos apertando o corrimão de mogno com força suficiente para deixar suas articulações brancas. Aquele som não deveria existir em uma terça-feira chuvosa, às 3 da tarde. Ninguém ousava visitá-lo sem agendamento prévio, e certamente não em um dia como aquele, quando as gotas de chuva batiam contra as janelas como lágrimas desesperadas. Aos 52 anos, Eduardo havia construído um império baseado em controle absoluto e previsibilidade. Cada minuto de sua vida era milimetricamente planejado. Cada encontro agendado com semanas de antecedência. Cada decisão tomada com a frieza calculista que o tornara um dos homens mais ricos do país. Sua mansão, com seus 40 cômodos e jardins impecáveis, era o reflexo perfeito de sua personalidade, imponente, intocável e completamente isolada do mundo exterior. A campainha tocou novamente, mais insistente desta vez. Eduardo desceu os degraus lentamente, cada passo ecoando no hall de entrada como uma sentença. Seus olhos azuis, normalmente frios como gelo, mostravam uma irritação crescente. Quem se atreveria a perturbar sua rotina sagrada? Talvez fosse algum vendedor perdido ou um entregador que se equivocara de endereço. Qualquer que fosse o motivo, ele resolveria rapidamente e retornaria ao seu escritório, onde pilhas de documentos aguardavam sua assinatura. O cheiro de chuva invadia a mansão quando Eduardo abriu a pesada porta de carvalho. O vento frio tocou seu rosto, trazendo consigo o aroma da terra molhada e das folhas caídas. Ele estava preparado para dispensar qualquer visitante indesejado com sua habitual frieza. Mas as palavras morreram em sua garganta quando seus olhos se depararam com a visão diante dele. Uma menina pequena, não mais que 6 anos, estava parada na soleira da porta. Seu uniforme de limpeza azul estava encharcado e surrado, grudado em seu corpo magro como uma segunda pele. Os cabelos castanhos, molhados pela chuva, grudavam em seu rosto pálido, mas eram seus olhos que faziam o coração de Eduardo parar, grandes, escuros e cheios de uma determinação que contrastava drasticamente com o medo que também habitava ali, como se uma alma adulta estivesse presa em um corpo frágil de criança. A menina segurava uma sacola plástica transparente contra o peito, protegendo algo que Eduardo não conseguia identificar. Suas mãos pequenas tremiam, mas não apenas pelo frio. Havia algo mais profundo naquele tremor, uma vulnerabilidade que tocava uma parte de Eduardo que ele pensava estar morta há muito tempo. "Tio", ela sussurrou, e sua voz era um fio de som que cortou o ar como uma lâmina afiada. A palavra saiu trêmula, mas havia uma firmeza por trás dela que surpreendeu Eduardo. "Eu vim no lugar da minha mãe." Eduardo sentiu o mundo inclinar ligeiramente ao seu redor. Sua mente racional tentava processar a informação, mas algo mais primitivo, mais humano, estava despertando em seu peito. Ele conhecia aqueles olhos, não pessoalmente, mas havia visto o reflexo deles todos os dias por 2 semanas. O reflexo da mesma determinação e desespero no rosto da mulher que limpava sua casa. "Ela está muito doente e não tem mais ninguém para cuidar de mim", continuou a menina.
e suas palavras eram como pequenos punhais que perfuravam as defesas cuidadosamente construídas de Eduardo ao longo de décadas. A chuva continuava caindo, criando uma cortina líquida ao redor da dupla. Eduardo podia sentir a água escorrendo pelo seu rosto, misturando-se com algo que ele não sentia há anos: lágrimas. Aquela criança, molhada e tremendo, havia conseguido em segundos o que nenhum adversário empresarial conseguira em décadas: deixá-lo completamente sem palavras. Naquele momento, parado na soleira de sua mansão, Eduardo Santana não fazia ideia de que sua vida acabara de mudar para sempre. A menina que tremia diante dele não era apenas a filha da faxineira que ele estava prestes a demitir. Ela era a chave para uma transformação que ele nem sabia que precisava. Eduardo permaneceu imóvel por longos segundos, estudando o rosto da menina como se fosse um documento complexo que precisava decifrar. A chuva continuava caindo, mas ele mal percebia a água que molhava seus sapatos italianos caros. Sua mente, treinada para tomar decisões rápidas e precisas, estava completamente paralisada diante daquela situação inédita. "Entre", ele disse finalmente, sua voz mais áspera que o normal. Deu um passo para trás, abrindo espaço para que a menina passasse. Ela hesitou por um momento, como se estivesse avaliando se podia confiar nele, antes de cruzar a soleira com passos pequenos e cautelosos. O contraste era chocante. A menina, com seu uniforme encharcado e sapatos gastos, parecia ainda menor no hall de entrada da mansão. O mármore branco sob seus pés, os lustres de cristal acima de sua cabeça, as pinturas valiosas nas paredes, tudo conspirando para destacar sua vulnerabilidade. Eduardo fechou a porta, e o som ecoou pela casa como um trovão distante. "Como você se chama?", Eduardo perguntou, sua voz assumindo o tom formal que usava em reuniões de negócios. Era sua forma de manter distância, de não se envolver emocionalmente. "Sofia", ela respondeu, limpando o nariz com a manga molhada. "Sofia da Silva. Minha mãe é a dona Carmen. Carmen Silva." Eduardo revirou mentalmente seus arquivos de funcionários. 43 anos, viúva, trabalhava na mansão há 8 meses. Sempre pontual, eficiente, quase invisível. Até 2 semanas atrás, quando começara a faltar sem explicação, ele havia decidido demiti-la na sexta-feira seguinte. "Onde está sua mãe agora?", Eduardo perguntou, guiando Sofia para a sala de estar. Ele não sabia bem por que estava fazendo isso. Sua inclinação natural seria ligar para os serviços sociais e resolver o problema de forma prática e distante. Sofia se encolheu no sofá de veludo, parecendo ainda mais pequena contra as almofadas enormes. "No Hospital São Lucas. Ela está lá há 2 semanas, mas me fez prometer que não contaria para ninguém." Suas palavras saíam aos tropeços, como se ela estivesse lutando contra o impulso de chorar. 2 semanas? Eduardo sentiu um nó se formar em seu estômago. "E você ficou sozinha todo esse tempo?" Sofia assentiu, mordendo o lábio inferior. "Mamãe disse que se você soubesse, ia mandar ela embora. Ela precisa muito do trabalho, tio. A gente não tem mais ninguém desde que meu pai foi embora." Eduardo sentou-se na poltrona oposta, suas mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A realidade da situação começava a penetrar suas defesas racionais. Enquanto ele considerava demitir Carmen por faltas injustificadas, uma criança de 6 anos estava cuidando de si mesma, protegendo o emprego da mãe doente. "O que você tem comido?" A pergunta saiu antes que ele pudesse se conter. Havia algo na magreza de Sofia que o incomodava profundamente. "Pão com água", ela respondeu simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Às vezes tem bolacha que os vizinhos dão, mas está acabando o dinheiro que mamãe deixou." Eduardo sentiu como se alguém tivesse socado seu estômago. Sua vida inteira era baseada em números, lucros, eficiência.
Nunca havia parado para pensar no que acontecia com as pessoas por trás dos nomes em sua folha de pagamento. Carmen Silva não era apenas uma funcionária que faltava ao trabalho. Era uma mãe desesperada, tentando proteger sua filha enquanto lutava contra uma doença. Sofia, ele disse, sua voz mais suave desta vez, me conte sobre sua mãe. Quando ela ficou doente, os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, mas ela piscou rapidamente, como se tivesse aprendido a não chorar. Ela vinha tossindo há muito tempo, mas dizia que era só cansaço. Aí, uma noite, ela desmaiou na cozinha e veio sangue da boca. Os vizinhos chamaram a ambulância. Eduardo fechou os olhos por um momento, tentando processar a informação. Carmen havia estado doente e continuara trabalhando por medo de perder o emprego. Quantas manhãs ela havia limpado sua casa enquanto lutava contra a dor. Quantas vezes ele havia passado por ela nos corredores sem realmente vê-la. E você veio aqui sozinha? Eduardo perguntou, impressionado com a coragem da menina. Sofia assentiu, apertando a sacola plástica contra o peito. Peguei 3 ônibus. Perguntei para muita gente até achar a casa. Mamãe sempre dizia que você é um homem bom, que cuida bem dos funcionários. Aquelas palavras atingiram Eduardo como um raio. Carmen havia falado bem dele para a filha, mesmo sabendo que ele estava prestes a demiti-la. A confiança daquela mulher em sua bondade era um peso que ele não sabia como carregar. A chuva continuava batendo nas janelas, mas dentro da mansão, algo havia mudado irrevogavelmente. Eduardo olhou para Sofia, ainda tremendo no sofá, e percebeu que sua vida acabara de se complicar de uma forma que ele jamais poderia ter previsto. Sofia, ele disse, levantando-se lentamente, você não vai voltar para casa sozinha hoje. Eduardo pediu para que Márcia, sua governanta, preparasse um quarto para Sofia e providenciasse roupas secas. Enquanto a menina tomava um banho quente, ele se trancou em seu escritório, tentando processar o turbilhão de emoções que ameaçava destruir sua compostura cuidadosamente construída ao longo de décadas. Suas mãos tremiam enquanto folheava a pasta de Carmen Silva. As informações ali eram escassas: endereço, telefone, referências de trabalhos anteriores. Nada sobre sua vida pessoal, suas lutas, seus medos. Para Eduardo, ela sempre fora apenas mais um nome na folha de pagamento, uma presença silenciosa que mantinha sua casa impecável. Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. Sofia entrou hesitantemente, agora vestindo um roupão felpudo que a engolia completamente. Seus cabelos limpos e secos emolduravam um rosto que parecia ainda mais jovem e vulnerável. Tio, ela disse, sua voz pequena ecoando no escritório repleto de livros e troféus empresariais. Posso te mostrar uma coisa? Eduardo assentiu, observando enquanto Sofia abria a sacola plástica que havia carregado durante toda a tarde. De dentro, ela retirou cuidadosamente uma série de papéis amassados e um pano de limpeza pequeno. Eu tentei ajudar a mamãe, Sofia explicou, estendendo os papéis para Eduardo. Desenhei o mapa da casa para não esquecer onde limpar cada coisa. Eduardo pegou os papéis com mãos trêmulas. Eram desenhos infantis, mas surpreendentemente detalhados. Sofia havia mapeado cada cômodo da mansão, anotando com sua caligrafia incerta onde ficavam os móveis que precisavam ser limpos, quais produtos usar em cada superfície. Havia até pequenas setas indicando a direção correta para passar o aspirador. Eu vinha aqui de manhã cedo, antes de você acordar. Sofia continuou, sua voz ganhando confiança. Limpava a sala de jantar e o hall de entrada, igual a mamãe fazia. Não queria que você ficasse bravo com ela por não conseguir vir trabalhar. Eduardo sentiu o ar escapar de seus pulmões. Durante 2 semanas, enquanto ele ruminava sobre a incompetência e falta de compromisso de Carmen, sua filha de 6 anos estava acordando antes do amanhecer, pegando o ônibus sozinha e tentando desesperadamente manter o emprego da mãe.
A coragem e dedicação daquela criança eram ao mesmo tempo inspiradoras e devastadoras. Sofia, ele disse, sua voz mais rouca que o normal. Você não precisava fazer isso. Não era sua responsabilidade. Mas eu queria ajudar, ela respondeu, seus olhos grandes brilhando com lágrimas não derramadas. Mamãe sempre diz que trabalho é coisa séria, que não pode decepcionar as pessoas. Eu não queria que você pensasse que ela é ruim. Eduardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A chuva havia parado, mas o céu ainda estava carregado de nuvens escuras. Ele apoiou a testa no vidro frio, tentando organizar os pensamentos que se chocavam em sua mente como ondas furiosas. Toda sua vida havia sido construída sobre a premissa de que as pessoas eram recursos a serem gerenciados, números a serem otimizados. Eficiência era tudo. Resultados eram tudo. Ele nunca havia parado para pensar nas histórias por trás dos nomes em sua folha de pagamento, nas lutas silenciosas que aconteciam longe de seus olhos. Tio, a voz de Sofia o trouxe de volta ao presente. Ela havia se aproximado e agora estava ao seu lado, olhando pela janela. Você vai mandar a mamãe embora quando ela melhorar? A pergunta foi como um tapa na face. Eduardo se virou para olhar Sofia, vendo não apenas uma criança, mas um reflexo de sua própria infância abandonada. Ele também havia sido deixado para trás, mas por escolha, não por necessidade. Havia construído muros tão altos ao redor do coração que esquecera como era sentir compaixão genuína. Não, ele disse, e pela primeira vez em anos, sua voz carregava emoção real. Não vou mandar sua mãe embora. Nunca. Sofia sorriu. Um sorriso tão puro e radiante que Eduardo sentiu algo se quebrando dentro do peito. Era como se décadas de gelo estivessem derretendo de uma só vez, deixando-o vulnerável e assustado. Você quer ver minha mãe? Sofia perguntou, puxando um celular velho do bolso do roupão. Tenho uma foto dela. Eduardo assentiu, pegando o aparelho com cuidado. A foto mostrava Carmen sorrindo, abraçada a Sofia em um pequeno apartamento. Ambas pareciam felizes, apesar da simplicidade ao redor. Eduardo reconheceu os olhos de Carmen, os mesmos olhos determinados que via em Sofia. Ela é muito bonita, ele disse, e era verdade. Carmen tinha um sorriso caloroso que iluminava seu rosto cansado. Ela vai ficar boa, né, tio? Sofia perguntou, sua voz pequena, carregada de esperança e medo. Eduardo olhou para aquela criança corajosa que havia caminhado pela chuva para proteger sua mãe, que havia tentado limpar uma mansão inteira para manter um emprego, que havia sacrificado sua própria infância para cuidar de uma família despedaçada. E pela primeira vez em décadas, Eduardo Santana sentiu seu coração se abrir completamente. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que ela fique boa, ele prometeu, e sabia que essa promessa mudaria tudo. A manhã seguinte trouxe um sol tímido que filtrava através das cortinas de seda do quarto de hóspedes. Eduardo havia passado a noite em claro, caminhando pelos corredores da mansão, tentando entender como sua vida ordenada havia se transformado em um turbilhão emocional em questão de horas. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Sofia sentada à mesa da cozinha, comendo devagar uma fatia de pão com geleia. Bom dia, tio, ela disse, seus olhos ainda inchados de sono, mas carregando aquela mesma determinação que o havia impressionado no dia anterior. Bom dia, Sofia, Eduardo respondeu, sentando-se diante dela. Márcia havia preparado um café completo. Ovos, frutas, sucos, pães variados. Mas Sofia comia apenas uma fatia simples, mastigando cada pedaço como se fosse precioso. Jay não gosta de ovos? Eduardo perguntou, observando o prato intocado diante dela. Sofia olhou para ele com uma expressão que misturava vergonha e medo. Mamãe sempre disse para não pedir comida cara quando estivermos na casa de outras pessoas. Pão é suficiente. Aquelas palavras atingiram Eduardo como uma flecha certeira. Mesmo ali, em sua casa, oferecendo hospitalidade,
Sofia ainda se sentia como uma intrusa que não merecia mais do que o básico. A educação que Carmen havia dado à filha refletia uma vida inteira de privações e a consciência dolorosa de sua posição social. Sofia, Eduardo disse, sua voz firme mas gentil, aqui você pode comer tudo o que quiser. Esta é sua casa agora, pelo tempo que precisar. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Você promete que não vai mudar de ideia? Outras pessoas já falaram isso antes, mas depois... Depois o quê? Eduardo se inclinou para a frente, pressentindo que estava prestes a descobrir algo importante. Sofia baixou o olhar, brincando com as migalhas no prato. Quando mamãe ficou doente da primeira vez, ano passado, ela não conseguiu trabalhar por uma semana. A família onde ela trabalhava antes disse que a gente podia ficar na casa deles até ela melhorar. Eduardo sentiu um nó se formar no estômago. O que aconteceu? No terceiro dia, eles descobriram que mamãe ia precisar de remédio caro e que podia ficar doente de novo. Aí, eles falaram que a gente tinha que sair porque não queriam problemas. Sofia enxugou uma lágrima que escapou. A senhora da casa disse que mãe doente não serve para trabalhar e que criança sem pai só dá trabalho. Eduardo sentiu uma raiva surda subindo pelo peito. A crueldade casual daquelas pessoas, a forma como haviam descartado Carmen e Sofia como se fossem objetos descartáveis, o despertava para uma realidade que ele sempre ignorara. Quantas famílias passavam por situações similares? Quantas histórias de sofrimento ele havia ignorado em sua vida focada apenas em resultados? Depois disso, tivemos que nos mudar 3 vezes. Sofia continuou, sua voz pequenininha, mas firme. Sempre a mesma coisa. No começo as pessoas são legais, mas quando descobrem que mamãe fica doente às vezes, eles inventam desculpas para mandar a gente embora. Eduardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela da cozinha. O jardim da mansão se estendia diante dele, perfeitamente cuidado. Um símbolo de ordem e controle. Mas dentro da casa, sua vida estava sendo virada de cabeça para baixo por uma menina de 6 anos que havia experimentado mais rejeição e crueldade do que muitos adultos. Sofia, ele disse, virando-se para ela, me responda uma coisa com sinceridade. Você tem medo de que eu faça a mesma coisa? Sofia assentiu lentamente, mordendo o lábio inferior. Todo mundo sempre faz, tio. Mamãe diz que é porque a gente é pobre e doente, e gente rica não gosta de problemas. A simplicidade brutal da resposta de Sofia cortou Eduardo como uma lâmina. Ela havia aprendido, aos 6 anos, que sua vida e a vida de sua mãe eram vistas como inconvenientes a serem descartados. A naturalidade com que aceitava essa realidade era ao mesmo tempo impressionante e devastadora. Eduardo voltou à mesa e se ajoelhou diante de Sofia, ficando na altura de seus olhos. Sofia, escute bem o que vou dizer. Eu não sou como essas outras pessoas. Quando eu prometo alguma coisa, eu cumpro. E eu prometo que você e sua mãe sempre terão um lugar aqui. Mesmo se ela ficar doente de novo? Sofia perguntou, sua voz carregada de uma esperança frágil. Especialmente se ela ficar doente de novo. Eduardo respondeu, surpreendendo-se com a convicção em sua própria voz. Sofia olhou para ele por um longo momento, como se estivesse tentando ler sua alma. Então, lentamente, ela esticou a mão pequena e tocou o rosto de Eduardo. Você tem olhos tristes, tio, ela disse, igual aos meus quando papai foi embora. Eduardo fechou os olhos, sentindo o toque suave da mão de Sofia em sua face. Naquele momento, percebeu que não era apenas ele que estava salvando Sofia e Carmen. Elas também estavam salvando algo nele que havia se perdido há muito tempo. Sua capacidade de sentir, de se importar, de ser humano. Talvez, ele murmurou, todos nós precisemos uns dos outros mais do que imaginamos. Sofia sorriu. E pela primeira vez, desde que chegara, pareceu realmente acreditar que talvez,
Finalmente, havia encontrado um lugar onde podia ficar. Eduardo estacionou seu Mercedes preto na entrada do Hospital São Lucas, um prédio modesto que contrastava drasticamente com os hospitais particulares onde ele costumava fazer seus check-ups anuais. Sofia estava ao seu lado, apertando uma boneca de pano que Márcia havia encontrado no sótão da mansão. Era uma boneca antiga, mas Sofia a abraçava como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. "Mamãe vai ficar feliz em ver você", Sofia disse. Mas Eduardo percebeu a ansiedade em sua voz. "Ela não sabe que eu vim na sua casa. Acho que ela vai ficar brava comigo." Eduardo parou o carro e se virou para Sofia. "Por que ela ficaria brava?" "Porque eu desobedeci", Sofia explicou, seus olhos grandes refletindo culpa. Ela disse para não incomodar ninguém, para esperar ela voltar, mas já faz 2 semanas e ela não volta. Eduardo sentiu uma dor aguda no peito. Sofia havia tomado uma decisão impossível para uma criança de 6 anos, desobedecer à mãe para potencialmente salvá-la. A coragem necessária para fazer essa escolha era avassaladora. Eles caminharam pelos corredores do hospital. Eduardo, sentindo-se deslocado em meio ao ambiente simples e funcional. Estava acostumado com clínicas de mármore e consultórios luxuosos. Ali, as paredes eram pintadas de verde claro, o chão era de linóleo gasto, e o cheiro de desinfetante, misturado com o sofrimento humano, era quase tangível. Sofia o guiou pelos corredores com a familiaridade de quem havia feito aquele trajeto muitas vezes. "É aqui", ela disse, parando diante de uma porta entreaberta. Eduardo espiou pelo vão e viu Carmen pela primeira vez em 2 semanas. O choque foi imediato. A mulher que limpava sua casa com eficiência silenciosa estava irreconhecível. Magra, pálida, conectada a tubos e monitores. Carmen parecia frágil como porcelana quebrada. "Mamãe", Sofia chamou suavemente, empurrando a porta. Carmen abriu os olhos lentamente e, quando viu Sofia, seu rosto se iluminou com um sorriso que desafiava sua condição física. "Meu amor, você veio!" Então seus olhos se moveram para Eduardo e a expressão mudou instantaneamente para pânico. "Senhor Santana", ela tentou se sentar na cama, mas os tubos a impediram. "Sofia, o que você fez?" "Eu disse para não..." "Calma, Carmen", Eduardo disse, aproximando-se da cama. "Sofia fez a coisa certa. Ela é muito corajosa." Carmen começou a chorar, lágrimas de vergonha e desespero rolando por seu rosto pálido. "Senhor, eu sinto muito. Eu queria trabalhar, mas não conseguia. Eu tentei esconder, tentei não faltar, mas..." "Carmen", Eduardo interrompeu, sua voz mais gentil do que jamais havia usado com qualquer funcionário. "E por que você não me contou que estava doente?" Carmen olhou para Sofia, depois de volta para Eduardo. "Porque eu precisava do emprego. O senhor é um homem ocupado, importante, não tem tempo para problemas de empregada." Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. "Eu pensei que se conseguisse aguentar mais um pouco, se melhorasse logo." Eduardo sentiu como se alguém tivesse colocado um peso de 100 quilos em seu peito. Carmen havia sofrido em silêncio, sacrificando sua saúde por medo de perder o emprego. E ele, em sua Torres de Marfim, havia interpretado sua ausência como negligência. "Que tipo de doença você tem, Carmen?" Eduardo perguntou, puxando uma cadeira para mais perto da cama. "Os médicos dizem que é tuberculose", Carmen respondeu, sua voz fraca. "Está no estado avançado porque eu não procurei tratamento antes. Eu tinha medo de faltar ao trabalho, de perder o dinheiro." Sofia subiu na cama e se aninhada ao lado da mãe, cuidadosa para não desconectar os tubos. "Mamãe, o tio Eduardo disse que você não vai perder o emprego. Ele prometeu." Carmen olhou para Eduardo com descrença. "Senhor, o senhor não precisa fazer isso. Eu entendo se quiser me dispensar. Uma funcionária doente não serve para nada." "Carmen Tii", Eduardo disse, inclinando-se para a frente. "Você serviu minha família por 8 meses.
Cuidou da minha casa como se fosse sua. E sua filha? Ele olhou para Sofia. Sua filha me ensinou mais sobre coragem e lealdade em 2 dias do que aprendi em 52 anos de vida. Carmen franziu a testa, confusa. Não entendo, senhor. Eduardo contou sobre a visita de Sofia, sobre os mapas que ela havia desenhado, sobre como havia tentado limpar a mansão sozinha. A cada palavra, Carmen alternava entre orgulho e horror, percebendo o que sua filha havia enfrentado. Ela fez isso sozinha? Carmen sussurrou, apertando Sofia contra o peito. Por 2 semanas, Eduardo confirmou. Carmen, sua filha tem 6 anos e já tem mais senso de responsabilidade que muitos adultos que conheço. Carmen começou a chorar novamente, mas agora eram lágrimas de alívio e gratidão. Sofia, meu amor, você não precisava. Precisava sim, mamãe, Sofia disse, olhando nos olhos da mãe. Você sempre cuidou de mim. Agora é minha vez de cuidar de você. Eduardo observou a troca entre mãe e filha, sentindo algo profundo se movendo em seu peito. Ali estava o amor em sua forma mais pura, sacrificial, incondicional, corajoso. Era algo que sua vida de luxo e poder nunca havia lhe proporcionado. Carmen, ele disse, quero que você se concentre apenas em ficar boa. Sofia vai ficar comigo até você se recuperar. E quando voltar, será como supervisora da equipe de limpeza, com um salário digno e plano de saúde completo. Carmen olhou para ele como se estivesse vendo um milagre. Senhor, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, Eduardo respondeu. É o mínimo que posso fazer. Mas enquanto saía do hospital naquela tarde, Eduardo sabia que não estava fazendo aquilo apenas por bondade. Estava fazendo porque Sofia e Carmen haviam despertado algo nele que pensava estar morto para sempre. A capacidade de amar incondicionalmente. Na 2ª semana, desde que Sofia chegara à mansão, Eduardo começou a perceber mudanças sutis no comportamento de seus funcionários. Olhares furtivos, conversas que paravam abruptamente quando ele entrava nos cômodos, um clima de tensão que pairava no ar como uma névoa espessa. Durante anos, ele havia mantido uma distância profissional de sua equipe, mas agora, com Sofia correndo pelos corredores e enchendo a casa com risos infantis, essa dinâmica estava se alterando drasticamente. A primeira manifestação direta da hostilidade veio de Benedito, o jardineiro que trabalhava na propriedade há 15 anos. Eduardo o encontrou no escritório naquela manhã, com o semblante carrancudo e as mãos nervosas, girando o boné surrado. Senhor Santana, Benedito começou, sua voz carregada de desconforto, preciso falar com o senhor sobre essa situação. Eduardo ergueu os olhos dos documentos que estava revisando. Que situação, Benedito? Essa menina que está morando aqui, Benedito disse, evitando o olhar direto. O pessoal está comentando, não está certo, senhor. Um homem solteiro, uma criança sem família por perto. Eduardo sentiu o sangue subir à cabeça. Está insinuando o quê? Exatamente. Benedito se remexeu desconfortavelmente. Não estou insinuando nada, senhor, mas as pessoas falam. A vizinhança, os outros funcionários, eles acham estranho. E a menina, senhor, ela é filha de empregada. Não devia estar misturada com a nossa vida. Nossa vida! Eduardo se levantou lentamente, sua voz perigosamente baixa. Sofia é uma criança que precisa de proteção. Sua mãe trabalha para mim há quase 1 ano. Trabalha quando não está doente. Benedito murmurou, mas suficientemente alto para Eduardo ouvir. O que disse? Benedito respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Senhor, com todo respeito, a Carmen sempre foi problemática, sempre inventando desculpas para faltar. E agora o senhor está se deixando manipular por uma criança. Eduardo deu a volta na mesa, parando diante de Benedito. Sua presença imponente fez o homem recuar um passo. Benedito, você está despedido. Pegue suas coisas e saia da minha propriedade. Agora, senhor,
Eu só estava tentando proteger o senhor. Benedito protestou, o pânico evidente em sua voz. As pessoas estão falando coisas terríveis. Dizem que o senhor está tendo interesse inadequado na menina. A acusação atingiu Eduardo como um soco no estômago. Como se atreve a repetir essa imundície? Eu não estou inventando, senhor. É o que estão dizendo por aí. A Roberta da cozinha, o pessoal da segurança, eles acham que o senhor perdeu o juízo. Eduardo sentiu uma raiva fria subindo pela espinha. Durante toda a sua vida, havia construído uma reputação impecável, baseada em integridade e profissionalismo. A ideia de que seus próprios funcionários estavam espalhando rumores sórdidos sobre sua relação com Sofia era nauseante. Saia, Eduardo disse, sua voz cortante como gelo, e leve sua mente suja com você. Benedito saiu correndo, mas Eduardo sabia que o dano estava feito. Se seus funcionários estavam pensando dessa forma, quantas outras pessoas estariam? A sociedade sempre olhava com suspeita para homens solteiros que se envolviam com crianças, especialmente crianças de classes sociais diferentes. Naquela tarde, Roberta, a cozinheira, pediu uma conversa particular. Ela era uma mulher de 50 anos, robusta e direta, que trabalhava na mansão há uma década. Senhor Eduardo, ela começou, suas mãos nervosas mexendo no avental. Eu respeito muito o senhor, mas preciso falar sobre essa situação com a menina. Não você também, Roberta. Eduardo suspirou, sentindo um cansaço profundo. Senhor, eu vi como a Sofia olha para o senhor. Ela está se apegando demais. E o senhor também está mudando. Roberta hesitou. O senhor sempre foi um homem controlado, focado nos negócios. Agora fica brincando com uma criança, comprando presentes caros para ela. Eduardo franziu a testa. Presentes caros? A boneca que a Márcia disse que o senhor comprou, os vestidos novos, os sapatos de marca. Senhor, isso não é normal. A menina vai se acostumar com luxo e depois como vai voltar para a vida dela? Eduardo percebeu que havia um equívoco, mas também entendeu a preocupação por trás das palavras de Roberta. Ele realmente havia começado a comprar coisas para Sofia, não por manipulação, mas porque vê-la feliz despertava nele uma alegria que não sentia há anos. Roberta, ele disse calmamente, Sofia não é um capricho passageiro. Ela e a mãe vão ficar aqui pelo tempo que precisarem. Mas, senhor, o que as pessoas vão pensar? O senhor tem uma reputação a zelar. E se alguém ligar para o conselho tutelar? E se começarem a investigar? A menção ao conselho tutelar fez o sangue de Eduardo gelar. Ele não havia pensado nessa possibilidade. Sofia estava morando com ele sem nenhuma documentação oficial, sem autorização legal. Se alguém denunciasse a situação, ela poderia ser removida da mansão e colocada em um abrigo. Senhor, Roberta continuou, vendo que havia atingido um ponto sensível. Eu não estou dizendo que o senhor tem más intenções, mas as aparências, um homem rico, solteiro, criando uma menina pobre, sem a mãe por perto. Isso levanta suspeitas. Eduardo se sentou pesadamente em sua poltrona. Roberta tinha razão sobre as aparências, mas estava completamente errada sobre seus sentimentos. Sofia havia despertado nele um instinto paternal que ele nem sabia que existia. Pela primeira vez na vida, ele entendia o que significava querer proteger alguém incondicionalmente. O que você sugere que eu faça? Eduardo perguntou, odiando-se por precisar desta conversa. Talvez seja melhor procurar uma família adequada para cuidar da menina enquanto a mãe se recupera. Roberta disse suavemente, uma família com outros filhos, onde ela se sinta mais adequada. Adequada? Eduardo sentiu a raiva voltando. Sofia está perfeitamente adequada aqui. Senhor, por favor, pense bem. O senhor quer o melhor para ela. Eu sei. Mas talvez o melhor não seja ficar em uma mansão com um homem que ela mal conhece.
Eduardo olhou pela janela, vendo Sofia brincando no jardim com a boneca que Márcia havia encontrado. Ela parecia feliz, mais saudável, mais segura do que quando chegara. A ideia de mandá-la embora para proteger sua própria reputação o enchia de nojo. "Roberta", ele disse finalmente, "agradeço sua preocupação, mas Sofia fica." Roberta suspirou, balançando a cabeça. "Espero que o senhor não se arrependa dessa decisão, senhor Eduardo. Às vezes, fazer a coisa certa e fazer a coisa esperta são coisas diferentes." Quando ela saiu, Eduardo ficou sozinho com seus pensamentos e uma terrível premonição de que as coisas estavam prestes a ficar muito mais complicadas. Eduardo estava revisando contratos em seu escritório quando ouviu a campainha tocar insistentemente. Era uma sexta-feira ensolarada e Sofia estava na biblioteca fazendo os exercícios que ele havia comprado para ela. Livros de alfabetização e matemática básica, que a mantinham ocupada enquanto ele trabalhava. O som da campainha o fez erguer a cabeça, uma sensação estranha de déjà-vu o envolvendo. Márcia veio até a porta do escritório, seu rosto pálido e preocupado. "Senhor Eduardo, tem 2 pessoas na porta. Dizem que são do Conselho Tutelar." Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As palavras de Roberta ecoaram em sua mente como uma maldição que se materializava. Ele se levantou lentamente, tentando manter a compostura, mas seu coração batia como um tambor de guerra. "Onde está Sofia?" ele perguntou. "Na biblioteca, senhor. Ela não sabe de nada ainda." Eduardo respirou fundo. "Não deixe ela saber por enquanto. Vou atender as pessoas." Ele caminhou até a porta da frente com passos medidos, cada um ecoando pela mansão como uma sentença. Quando abriu a porta, encontrou uma mulher de meia-idade em um terno cinza e um homem mais jovem segurando uma prancheta. Ambos tinham expressões profissionais, mas severas. "Senhor Eduardo Santana?" a mulher perguntou, mostrando uma identificação. "Sou Helena Carvalho, assistente social do Conselho Tutelar, e este é meu colega, Dr. Ricardo Mendes. Recebemos uma denúncia sobre uma menor em situação irregular nesta residência." "Uma denúncia?" Eduardo tentou manter a voz firme, mas podia sentir o suor formando em sua testa. "Sim", Dr. Ricardo disse, consultando sua prancheta. "Ana Sofia da Silva, 6 anos. Segundo a denúncia, ela está residindo aqui sem a presença da mãe e sem autorização legal adequada." Eduardo sentiu uma raiva surda subindo pelo peito. Alguém de sua própria casa havia feito essa denúncia. Alguém em quem ele confiava havia decidido destruir a única família que Sofia conhecia. "Sofia está sob meus cuidados temporariamente, enquanto sua mãe se recupera no hospital", Eduardo explicou, tentando soar calmo e racional. "Entendemos a situação do Sr. Santana, Tordura", Helena disse, "mas o senhor compreende que existem protocolos. Uma criança não pode ficar sob os cuidados de alguém que não seja parente sem autorização judicial adequada." "E qual seria o protocolo correto?" Eduardo perguntou, embora temesse a resposta. "Sofia precisa ser colocada em uma família substituta ou em uma instituição até que sua mãe tenha alta médica", Dr. Ricardo explicou. "É para a proteção dela." "Proteção?" Eduardo não conseguiu conter a indignação. "Sofia está protegida aqui. Ela tem comida, abrigo, carinho." "Senhor Santana." Dorá. Helena interrompeu. "Não questionamos suas boas intenções, mas existem questões legais envolvidas. Precisamos seguir os procedimentos." Naquele momento, Eduardo ouviu passos pequenos atrás de si. Virou-se e viu Sofia parada no hall, seus olhos grandes arregalados de medo. Ela havia ouvido a conversa. "Tio Eduardo?" ela disse, sua voz trêmula. "Eles vão me levar embora?" O coração de Eduardo se despedaçou ao ver o terror no rosto de Sofia. Era exatamente o que ela mais temia, ser abandonada novamente.
descartada por adultos que decidiam que ela era um problema a ser resolvido. Sofia, volte para a biblioteca, Eduardo disse suavemente. Estamos apenas conversando. Mas Sofia não se moveu. Em vez disso, ela correu até Eduardo e se agarrou à sua perna, olhando para os assistentes sociais com o mesmo medo que um animal acuado. Por favor, não me levem, ela implorou, suas palavras saindo entrecortadas. Eu prometo que vou ser boa. Eu não vou dar trabalho. Por favor. Helena se abaixou até a altura de Sofia, tentando parecer gentil. Oi, Sofia, não se preocupes, querida. Vamos encontrar uma família muito legal para cuidar de você até sua mamãe ficar boa. Eu não quero outra família, Sofia gritou, apertando ainda mais a perna de Eduardo. Eu quero ficar com o tio Eduardo. Ele prometeu que eu podia ficar. Eduardo se ajoelhou ao lado de Sofia, sentindo uma dor física no peito ao ver seu desespero. Sofia, lembra do que conversamos sobre confiança? Eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Senhor Santana, doutor. Ricardo disse, compreendemos que a situação é emotiva, mas temos que seguir a lei. A criança não pode ficar aqui sem documentação adequada. E o que seria necessário para que ela ficasse? Eduardo perguntou, uma ideia começando a se formar em sua mente. Uma autorização judicial para a guarda temporária, Helena explicou. Mas isso requer um processo legal complexo, avaliações psicológicas, investigação de antecedentes. Quanto tempo esse processo levaria? Várias semanas, talvez meses. E ainda assim, não há garantia de aprovação. Eduardo olhou para Sofia, que o encarava com olhos cheios de lágrimas e uma confiança desesperada. Naquele momento, ele tomou a decisão mais importante de sua vida. Então, vou à justiça agora mesmo, ele disse, levantando-se com Sofia ainda agarrada a ele. Vou contratar os melhores advogados do país. Vou mover céus e terra para garantir que Sofia fique onde ela quer ficar. Senhor Santana, Helena disse. Enquanto isso, Sofia precisa vir conosco. É o protocolo. Não, Eduardo disse, sua voz carregada de uma determinação que surpreendeu até ele mesmo. Sofia não vai a lugar nenhum, até que eu esgote todas as possibilidades legais. Dr. Ricardo franziu a testa. Senhor, o senhor está se recusando a colaborar com uma ordem do Conselho Tutelar? Eduardo olhou para os dois assistentes sociais, depois para Sofia, que o olhava como se ele fosse sua única salvação no mundo. E naquele momento, percebeu que não era apenas Sofia que estava sendo salva. Ele também estava sendo salvo de uma vida vazia, sem propósito, sem amor. Estou me recusando a entregar uma criança que está feliz e segura para um sistema que não conhece sua história. Eduardo disse, e se isso significa uma batalha legal, que seja... Helena suspirou. Senhor Santana, isso pode trazer consequências sérias para o senhor. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que os assistentes sociais chegaram. Helena, pelo bem de Sofia, estou disposto a enfrentar qualquer consequência. Quando os assistentes sociais saíram, prometendo voltar com uma ordem judicial, Eduardo sabia que sua vida havia mudado para sempre. A guerra havia começado, e ele lutaria com todas as suas forças pela primeira família verdadeira que havia encontrado. O escritório de advocacia de Marcelo Ribeiro ocupava 2 andares inteiros do edifício mais moderno do centro financeiro. Eduardo havia trabalhado com Marcelo em dezenas de aquisições empresariais ao longo dos anos, mas nunca havia precisado de seus serviços para algo tão pessoal e urgente. Sentado na sala de reuniões, com Sofia ao seu lado desenhando nervosamente em um bloco de papel, Eduardo sentia o peso de uma responsabilidade que ia muito além dos negócios. Eduardo, Marcelo disse, fechando uma pasta espessa de documentos legais. Preciso ser honesto com você. Casos de guarda temporária para não parentes são extremamente complexos.
O sistema é projetado para proteger as crianças, mas às vezes essa proteção pode ser rígida demais. Sofia ergueu os olhos do desenho. Um retrato da família que eles haviam se tornado. Ela, Eduardo e Carmen, todos sorrindo sob um sol amarelo brilhante. Tio Eduardo, o que significa guarda temporária? Eduardo se ajoelhou ao lado da cadeira de Sofia, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Significa que eu quero ser oficialmente responsável por cuidar de você até sua mãe ficar completamente boa. E se eles disserem que não? Sofia perguntou, sua voz pequena carregada de medo. Então vamos continuar lutando até conseguirmos, Eduardo respondeu, surpreendendo-se com a convicção em sua própria voz. Marcelo pigarreou. Eduardo, há algumas questões que precisamos abordar. Primeira, você é solteiro, sem experiência prévia com crianças. Segunda, Sofia é de uma classe social muito diferente da sua, o que levanta questões sobre adequação cultural. Terceira, há rumores circulando sobre suas motivações. Eduardo sentiu a raiva subir pelo peito. Que tipo de rumores? Nada que possamos provar ou desmentir facilmente, mas a oposição vai usar tudo que puder. Eles vão questionar por que um milionário solteiro de 52 anos de repente quer cuidar de uma menina de 6. Sofia parou de desenhar e olhou para Eduardo com olhos preocupados. Tio Eduardo, as pessoas não gostam de mim? Eduardo sentiu o coração se partir. Sofia, as pessoas não te conhecem. Se conhecessem, seria impossível não gostar de você. Marcelo continuou, consultando suas anotações. Precisamos de testemunhas que comprovem que Sofia está bem cuidada e feliz aqui. Também precisamos da aprovação da mãe dela, o que pode ser complicado. Por que seria complicado? Eduardo perguntou. Porque Carmen pode se sentir pressionada a concordar por gratidão ou medo de perder o emprego. O juiz vai querer ter certeza de que a decisão dela é genuína. Eduardo pensou em Carmen, em sua dignidade mesmo na doença, em seu orgulho ferido quando ele oferecera ajuda. Carmen é uma mulher de caráter. Se ela disser que confia em mim com Sofia, é porque confia. Esperamos que o juiz veja dessa forma, Marcelo murmurou. Também precisamos de avaliações psicológicas suas e de Sofia, inspeção da residência, verificação de antecedentes criminais. Quanto tempo isso vai levar? Eduardo perguntou, pensando na ameaça dos assistentes sociais de voltarem com uma ordem judicial. Se corrermos contra o relógio, talvez 2 semanas. Mas, Eduardo, preciso que você entenda, existe uma possibilidade real de perdermos este caso. Sofia largou o lápis e se virou para Eduardo. Se perdermos, eu vou para um orfanato. Eduardo a puxou para seu colo, sentindo a pequenez e fragilidade daquele corpo que carregava tanta coragem. Sofia, você se lembra da história que lemos ontem sobre o cavaleiro que lutou contra o dragão? Sofia assentiu. Ele não desistiu mesmo quando todo mundo disse que era impossível. Exatamente. E sabe por que ele não desistiu? Porque ele amava a princesa. Sofia respondeu. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Porque ele amava a princesa e eu não vou desistir de você, Sofia. Nunca. Marcelo observava a interação com uma expressão pensativa. Eduardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Por que isso é tão importante para você? Eduardo olhou para Sofia, depois para o desenho que ela havia feito. No papel, os 3 estavam de mãos dadas, cercados por flores e borboletas. Era uma visão de família que ele nunca soubera que desejava até encontrá-la. Marcelo, eu passei 52 anos construindo um império de negócios, acumulando riqueza, conquistando respeito. Mas nunca soube o que era sentir que minha vida realmente importava para alguém. Ele olhou para Sofia, que o escutava atentamente. Sofia me ensinou que existe algo mais valioso que todo o dinheiro do mundo. Ela me ensinou o que é amor incondicional.
Sofia sorriu e beijou o rosto de Eduardo. Eu também te amo, tio Eduardo. Marcelo se levantou, uma nova determinação em seus olhos. Muito bem, vamos lutar. Vou mobilizar toda a equipe. Trabalharemos dia e noite se necessário. Quando saíram do escritório de advocacia, Eduardo se sentia como um general indo para a guerra. Mas desta vez não estava lutando por lucros ou territórios empresariais. Estava lutando por algo infinitamente mais precioso, o direito de proteger e amar uma criança que havia transformado sua vida. Tio Eduardo, Sofia disse enquanto caminhavam para o carro, se ganharmos, você vai ser meu pai de verdade. Eduardo parou no meio da calçada, o impacto daquelas palavras o atingindo como um raio. Pai. Ele nunca havia pensado nisso dessa forma. Mas era exatamente o que estava se tornando. Sofia, ele disse, ajoelhando-se na calçada movimentada, se ganharmos, vou ser tudo o que você precisar que eu seja. Sofia o abraçou forte, e Eduardo soube que, independentemente do resultado da batalha legal, ela já havia ganhado seu coração para sempre. O telefone tocou às 4 da manhã, cortando o silêncio da mansão como uma sirene de emergência. Eduardo acordou instantaneamente, seu coração disparando antes mesmo de atender. Chamadas naquele horário nunca traziam boas notícias. Senhor Eduardo, a voz do Dr. Carvalho, médico responsável por Carmen, estava tensa. Precisa vir ao hospital imediatamente. A condição da senhora Carmen se deteriorou drasticamente durante a noite. Eduardo sentiu o mundo inclinar ao seu redor. O que aconteceu? Pneumonia. O sistema imunológico dela estava muito fragilizado pela tuberculose. Ela está na UTI agora, em estado crítico. Eduardo desligou o telefone com mãos trêmulas. Carmen poderia morrer. A realização atingiu-o como um soco no estômago, não apenas pela mulher corajosa que havia aprendido a respeitar, mas pelo que sua morte significaria para Sofia. Como explicar para uma criança de 6 anos que ela poderia perder a única família que conhecia? Ele subiu as escadas silenciosamente até o quarto de Sofia. Ela dormia pacificamente, abraçada à boneca de pano, seus cabelos espalhados no travesseiro como uma auréola escura. Eduardo observou-a por um momento, pensando em como protegê-la de mais essa dor. Sofia, ele sussurrou, tocando suavemente seu ombro. Acorde. Meu amor. Sofia abriu os olhos lentamente, ainda sonolenta. Tio Eduardo, que horas são? É cedo, mas precisamos ir ver sua mãe. Ela não está se sentindo muito bem. Sofia sentou-se na cama instantaneamente, toda a sonolência desaparecendo. Ela está pior? Eduardo hesitou. Sofia merecia a verdade, mas como entregar uma notícia tão devastadora para uma criança? Ela está um pouco mais doente, sim, mas os médicos estão cuidando bem dela. Sofia o estudou com aqueles olhos grandes e perspicazes que pareciam ver direto através de sua alma. Tio Eduardo, você está mentindo para me proteger? A pergunta o surpreendeu. Sofia havia desenvolvido uma intuição impressionante para captar as emoções dos adultos ao seu redor. Não estou mentindo, Sofia, mas estou preocupado. Ela pode morrer? A pergunta saiu em um sussurro, como se Sofia tivesse medo de que falar sobre isso pudesse torná-lo real. Eduardo se sentou na cama e puxou Sofia para seus braços. Não sei, meu amor, mas sei que sua mãe é muito forte e que ela está lutando para voltar para você. Sofia começou a chorar silenciosamente, lágrimas rolando por seu rosto sem soluços. Era uma tristeza madura demais para uma criança, uma compreensão da mortalidade que ela não deveria ter que enfrentar. Se ela morrer, eu vou ficar sozinha de novo? Sofia perguntou. Eduardo sentiu algo se quebrando no peito. Sofia, escute bem o que vou dizer. Você nunca mais vai ficar sozinha. Eu prometo isso. Mas e se os homens do conselho levarem embora quando descobrirem que mamãe morreu? Eduardo percebeu que Sofia havia entendido perfeitamente a complexidade de sua situação. Sem Carmen,
a batalha legal pela guarda se tornaria ainda mais complicada. Uma criança órfã de pai e mãe seria automaticamente encaminhada para adoção ou para um orfanato. E Sofia, ele disse, olhando diretamente em seus olhos, se algo acontecer com sua mãe, eu vou adotar você oficialmente. Você vai ser minha filha de verdade, para sempre. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar sobre elas, mas no momento em que as pronunciou, Eduardo soube que eram absolutamente verdadeiras. Sofia havia se tornado sua filha no coração muito antes de qualquer documento legal. Sofia parou de chorar e o olhou com uma mistura de esperança e descrença. De verdade, você seria meu pai? De verdade, Eduardo confirmou. Você quer isso? Sofia o abraçou com força suficiente para tirar-lhe o fôlego. Eu sempre quis ter um pai que me amasse de verdade. No hospital, encontraram Carmen inconsciente, cercada por tubos e monitores que emitiam bips constantes. Sua respiração era laboriosa, auxiliada por aparelhos, e sua pele tinha uma palidez acinzentada que alarmou Eduardo. Sofia se aproximou da cama com passos hesitantes. Mamãe, ela sussurrou, é a Sofia, vim ver você. Dr. Carvalho puxou Eduardo para um canto do quarto. Senhor Eduardo, preciso ser direto. A situação é grave. Carmen precisa ser transferida para um hospital particular com UTI mais avançada se quisermos maximizar suas chances. Faça a transferência imediatamente, Eduardo disse sem hesitar. Há um problema. O plano de saúde dela não cobre esse tipo de tratamento e o hospital particular requer um depósito de R$200 mil antes de aceitar a transferência. Eduardo nem piscou. Não é problema. Farei a transferência agora mesmo. Dr. Carvalho pareceu aliviado. Senhor, há mais uma coisa. Carmen não tem documentos adequados para procedimentos médicos avançados. Ela sempre evitou hospitais por não ter condições financeiras. Então há lacunas em seu histórico médico. Eduardo franziu a testa. Que tipo de documentos? Histórico médico completo, exames anteriores, documentação de identidade atualizada, para tratamentos caros. Os hospitais particulares são muito rigorosos com documentação. Eduardo percebeu que a pobreza de Carmen havia criado uma barreira burocrática que poderia custar sua vida. Pessoas como ela viviam à margem do sistema, invisíveis até precisarem de ajuda que não podiam pagar. Doutor, Eduardo disse, vou resolver todas essas questões. Quero que Carmen tenha o melhor tratamento disponível, independentemente do custo ou da burocracia. Quando voltaram para o quarto, Sofia estava segurando a mão de Carmen, sussurrando histórias sobre sua vida na mansão. Mamãe, o tio Eduardo me ensinou a jogar xadrez e tem uma biblioteca gigante com livros sobre princesas. Eduardo observou Sofia tentando despertar a mãe com histórias de felicidade e percebeu que aquela criança estava enfrentando a possibilidade de perder tudo com uma coragem que ele mal conseguia compreender. Sofia, ele disse suavemente, sua mãe pode ouvir você. Continue contando histórias para ela. E enquanto Sofia falava sobre jardins cheios de flores e quartos com janelas enormes, Eduardo fez uma promessa silenciosa. Independentemente do que acontecesse com Carmen, Sofia nunca mais conheceria o abandono. Enquanto Carmen lutava pela vida na UTI do Hospital Santa Casa, Eduardo descobriu uma faceta de Sofia que o deixou completamente impressionado. Durante a terceira semana de espera angustiante, ele encontrou a menina na biblioteca da mansão, não apenas lendo, mas fazendo anotações complexas em um caderno. Sofia, o que você está fazendo? Eduardo perguntou, sentando-se ao seu lado na poltrona de couro. Estou calculando quanto custa cuidar da mamãe. Ela respondeu com seriedade, mostrando páginas cheias de números organizados em colunas. Você gastou muito dinheiro com ela, né? Eduardo examinou o caderno com crescente espanto. Sofia havia listado meticulosamente todos os gastos que conseguira observar,
O valor da ambulância particular, os medicamentos caros, os dias de internação na UTI. Mais impressionante ainda, ela havia feito estimativas surpreendentemente precisas dos custos. Sofia, como você aprendeu a fazer essas contas? Mamãe me ensinou a somar e subtrair quando eu era pequena, Sofia explicou. Ela dizia que eu precisava saber cuidar do dinheiro porque somos só nós duas. Aí eu aprendi mais coisas sozinha, olhando jornais e revistas que as pessoas jogavam fora. Eduardo virou as páginas do caderno, descobrindo exercícios de matemática que Sofia havia criado para si mesma. Ela estava resolvendo problemas de multiplicação e divisão que normalmente eram ensinados para crianças de 10 ou 11 anos. Sofia, você nunca foi à escola? Mamãe tentou me matricular no ano passado, mas a escola perto de casa estava cheia. Aí disseram que eu tinha que esperar uma vaga. Sofia mordeu o lábio. Mamãe ficou muito triste porque não tinha dinheiro para a escola particular. Eduardo sentiu uma mistura de admiração e indignação. Sofia era claramente uma criança superdotada, com uma inteligência extraordinária que estava sendo desperdiçada por falta de oportunidades. Quantas outras crianças como ela existiam, perdidas em um sistema que não reconhecia seu potencial? Você gostaria de estudar em uma escola de verdade? Eduardo perguntou. Os olhos de Sofia se iluminaram. Muito. Mamãe sempre dizia que estudar é a única forma de ter uma vida melhor. Mas sua expressão ficou triste. Escola é para crianças que têm família normal. Sofia, você tem uma família normal. Você tem sua mãe e agora tem a mim. Sofia olhou para ele com aquela intensidade que sempre o surpreendia. Tio Eduardo, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você não tem uma família? Um homem bom como você devia ter esposa e filhos. A pergunta atingiu Eduardo como uma flecha. Como explicar para uma criança de 6 anos que ele havia passado a vida inteira fugindo de compromissos emocionais, construindo muros ao redor do coração? Eu sempre pensei que não precisava de uma família, Eduardo disse honestamente. Achava que meu trabalho era suficiente. E agora, Eduardo sorriu, tocando o rosto de Sofia. Agora sei que estava errado. Família é a coisa mais importante do mundo. Sofia voltou sua atenção para o caderno. Tio Eduardo, eu calculei que você já gastou quase R$500 mil com a mamãe. Como vamos pagar de volta? Eduardo ficou chocado com a precisão do cálculo. Sofia havia conseguido estimar com impressionante exatidão os custos do tratamento médico. Sofia, você não precisa se preocupar com isso. Dinheiro existe para ser usado quando as pessoas que amamos precisam. Mas é muito dinheiro, Sofia insistiu. Mamãe sempre disse que não devemos aceitar coisas que não podemos pagar de volta. Eduardo percebeu que estava diante de um dilema delicado. Carmen havia educado Sofia com um senso de dignidade e independência que era admirável, mas que também a fazia se sentir culpada por aceitar ajuda. Sofia, você sabe o que é investimento? Sofia balançou a cabeça. É quando você gasta dinheiro esperando que algo bom aconteça no futuro. Eu não estou gastando dinheiro com sua mãe, esperando que vocês me paguem de volta. Estou investindo na nossa família. Sofia franziu a testa, pensando, como assim? Sua mãe vai ficar boa e vai continuar trabalhando. Você vai estudar e se tornar uma pessoa muito inteligente e bem-sucedida. E eu vou ter uma família que me ama. Esse é o melhor investimento que já fiz na vida. Sofia sorriu, mas ainda parecia preocupada. E se eu não conseguir ser inteligente o suficiente? E se eu decepcionar você? Eduardo puxou Sofia para seu colo, sentindo o peso de sua responsabilidade. Aquela criança extraordinária estava tão acostumada a ser rejeitada que não conseguia acreditar que alguém a valorizasse incondicionalmente. Sofia, você já é a pessoa mais inteligente e corajosa que conheço. Aos 6 anos,
Você cuidou de si mesma por 2 semanas, tentou proteger o emprego da sua mãe e agora está calculando gastos médicos complexos. Você nunca poderia me decepcionar. Promete? Prometo. E sabe o que mais prometo? Vou matricular você na melhor escola da cidade. Você vai ter professores que reconheçam sua inteligência, livros quantos quiser e todas as oportunidades que merece. Sofia o abraçou forte. Obrigada por acreditar em mim, tio Eduardo. Naquela noite, Eduardo ligou para Marcelo, seu advogado. Marcelo, além da guarda temporária, quero preparar os papéis para a adoção oficial e quero estabelecer um fundo educacional para Sofia. Eduardo, você tem certeza? Adoção é um compromisso permanente. Tenho certeza absoluta, Eduardo interrompeu. Sofia não é apenas uma criança que estou ajudando, ela é minha filha. Quando desligou o telefone, Eduardo olhou pela janela do escritório e viu Sofia no jardim, lendo um livro sob a luz do poste. Ela havia encontrado uma forma de continuar estudando mesmo na escuridão, movida por uma sede de conhecimento que era impossível de ignorar. Eduardo sorriu, percebendo que não estava apenas salvando Sofia. Ela estava salvando ele, mostrando-lhe que o verdadeiro sucesso não se media em dinheiro ou poder, mas na capacidade de nutrir e proteger aqueles que amamos. Na 4ª semana desde que Sofia chegara à mansão, Carmen finalmente acordou da sedação profunda que a mantivera inconsciente por 10 dias. Eduardo recebeu a ligação do Dr. Carvalho no meio de uma reunião com a psicóloga que estava avaliando sua aptidão para a guarda de Sofia. Ele se desculpou abruptamente e correu para o hospital, levando Sofia consigo. Quando entraram no quarto da UTI, Carmen estava sentada na cama, ainda frágil e conectada a alguns tubos, mas com os olhos alertas e focados. Seu rosto se iluminou ao ver Sofia, mas quando seus olhos se moveram para Eduardo, a expressão mudou para algo mais complexo, gratidão misturada com uma espécie de vergonha orgulhosa. Mamãe! Sofia correu para a cama, mas parou antes de abraçar a mãe, cuidadosa com os equipamentos médicos. Meu amor, Carmen sussurrou, sua voz ainda rouca. Você está bem? Está cuidando direitinho de você? Sofia assentiu vigorosamente. O tio Eduardo está cuidando de mim. Ele é muito bom, mamãe. Me deu livros, me ensinou a jogar xadrez e... Ela parou, percebendo a tensão no rosto da mãe. Carmen olhou para Eduardo por cima da cabeça de Sofia. Senhor Eduardo, eu não sei como agradecer o que fez por nós. Os médicos me contaram sobre o hospital particular, sobre todos os gastos. Carmen, Eduardo interrompeu suavemente. Não precisa agradecer. Estou feliz que você esteja melhor. Mas eu preciso, sim, Carmen disse, tentando se sentar mais ereta. O Senhor salvou minha vida e cuidou da Sofia quando eu não podia. Sua voz falhou e lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Eu falhei como mãe. Deixei minha filha sozinha, sem proteção. Sofia subiu cuidadosamente na cama e se aninhada ao lado da mãe. Mamãe, você não falhou. Você ficou doente, mas isso não é sua culpa. Eduardo puxou uma cadeira para mais perto da cama. Durante as semanas de vigília, ele havia pensado muito sobre esta conversa, sabendo que seria um dos momentos mais importantes de suas vidas. Carmen, ele disse, preciso conversar com você sobre Sofia. Carmen ficou tensa, seu instinto materno se alertando para algum perigo. O que aconteceu? Ela fez alguma coisa errada? Pelo contrário, Eduardo sorriu. Sofia é extraordinária, mas houve algumas complicações legais. Eduardo contou sobre a visita do Conselho Tutelar, sobre a batalha legal pela guarda temporária, sobre os rumores maliciosos espalhados por seus funcionários. A cada palavra, o rosto de Carmen ficava mais pálido. Senhor Eduardo, ela disse quando ele terminou, o senhor não precisa fazer isso. Eu entendo que a situação ficou complicada.
Quando eu tiver alta, levarei Sofia embora. Não queremos causar mais problemas. A resposta atingiu Eduardo como um tapa na cara. Mesmo depois de tudo que haviam passado juntos, Carmen ainda se via como uma intrusa, uma empregada que havia ultrapassado seus limites. Carmen, ele disse, sua voz carregada de emoção, você não entende. Eu não quero que Sofia vá embora. Eu quero adotá-la oficialmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carmen olhou para Eduardo como se ele tivesse falado em uma língua estrangeira. Adotar? Ela repetiu, sua voz fraca. Mamãe, Sofia disse, seus olhos brilhando de excitação. O tio Eduardo quer ser meu pai de verdade. Carmen se virou para a filha, depois de volta para Eduardo. Senhor, o senhor não pode estar falando sério. Sofia é... Somos pessoas simples. O senhor é um homem importante, rico. Por que iria querer? Porque Sofia mudou minha vida, Eduardo interrompeu. Porque ela me ensinou o que é amor incondicional. Porque quando olho para ela, vejo a filha que nunca soube que queria ter. Carmen começou a chorar novamente. Mas agora eram lágrimas de uma dor mais profunda. Senhor Eduardo, eu agradeço sua bondade, mas não posso aceitar isso. Eduardo sentiu o coração afundar. Por quê? Porque não seria justo com Sofia. Carmen disse, sua voz ganhando força. O senhor é solteiro, sem experiência com crianças. Sofia merece uma família de verdade, com pai e mãe, com crianças da idade dela. Carmen, Eduardo disse firmemente, olhe para sua filha. Ela está feliz? Carmen olhou para Sofia, que a observava com uma mistura de esperança e medo. Ela está, mas... Ela está saudável? Bem cuidada? Amada? Sim, mas... Então, por que você recusaria uma chance de dar a ela tudo o que sempre quis? Educação, oportunidades, segurança. Carmen fechou os olhos, lutando uma batalha interna devastadora. Porque tenho medo de que seja caridade. Tenho medo de que um dia o Senhor se canse de nós e nos mande embora. Tenho medo de que Sofia se acostume com uma vida que não é dela por direito. Eduardo percebeu que estava diante da terceira grande reviravolta. Carmen não estava rejeitando sua proposta por ingratidão, mas por um orgulho ferido e um medo profundo de criar expectativas que poderiam ser destruídas. Carmen, ele disse, levantando-se e se ajoelhando ao lado da cama. Olhe nos meus olhos. Isso não é caridade. Sofia não é um projeto de caridade. Ela é minha filha no coração. E você é a mulher corajosa que a criou. Vocês são minha família. E se o senhor mudar de ideia? Carmen sussurrou. E se eu morrer amanhã? Eduardo replicou. E se um meteoro cair na terra? Carmen, não podemos viver com medo do que pode acontecer. Podemos apenas viver com amor pelo que temos agora. Sofia olhou para a mãe com seus olhos grandes e sábios. Mamãe, o tio Eduardo me prometeu que nunca vai me abandonar. E eu acredito nele. Carmen olhou para a filha. Depois para Eduardo, depois de volta para Sofia. Você realmente quer isso, meu amor? Muito, Sofia respondeu. Quero ser filha dele de verdade e quero que você seja feliz também. Carmen fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, havia tomado uma decisão que mudaria todas as suas vidas para sempre. Senhor Eduardo, ela disse, se o senhor prometer que vai amar Sofia como se fosse sangue do seu sangue. Prometo, Eduardo disse sem hesitação. Então, aceito sua proposta. Sofia gritou de alegria e abraçou tanto a mãe quanto Eduardo simultaneamente. E naquele momento, na UTI de um hospital, uma família improvável finalmente se completou. A audiência para a guarda temporária estava marcada para uma sexta-feira chuvosa, exatamente 5 semanas após aquela tarde que mudara tudo. Eduardo vestiu seu melhor terno, mas suas mãos tremiam enquanto ajustava a gravata. Sofia estava ao seu lado, usando um vestido azul que Márcia havia comprado especialmente para a ocasião.
seus cabelos presos em 2 tranças cuidadosas. Tio Eduardo, Sofia disse enquanto caminhavam pelos corredores do fórum. Se o juiz disser que não, você vai desistir de mim? Eduardo parou e se ajoelhou diante dela, ignorando os olhares curiosos das pessoas ao redor. Sofia, escute bem. Não importa o que aconteça hoje, eu nunca vou desistir de você. Se perdermos, vamos recorrer. Se recorrermos e perdermos, vamos tentar de novo. Vou lutar por você até meu último dia de vida. Sofia sorriu, mas Eduardo podia ver o medo em seus olhos. Nas últimas semanas, eles haviam se tornado inseparáveis. Sofia o acompanhava nas reuniões com advogados, sentava-se em silêncio durante as conferências telefônicas, desenhava enquanto ele trabalhava em seu escritório. Eles haviam desenvolvido uma rotina de pai e filha que era ao mesmo tempo natural e preciosa. A sala do tribunal era intimidante, com suas paredes de madeira escura e o ar solene que fazia até os sussurros ecoarem. Eduardo sentou-se com Marcelo na mesa dos requerentes, enquanto Sofia permaneceu na galeria com Carmen, que havia recebido alta hospitalar 2 dias antes, ainda frágil, mas determinada a estar presente. O juiz Henrique Moraes entrou na sala, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e uma expressão séria que não revelava suas intenções. Eduardo havia pesquisado sobre ele. Era conhecido por ser criterioso, mas justo, especialmente em casos envolvendo crianças. Senhor Eduardo Santana. O juiz começou, consultando uma pasta espessa. O senhor está solicitando guarda temporária da menor Sofia da Silva, de 6 anos, filha de Carmen da Silva, sua funcionária. É isso correto? Sim, excelência, Eduardo respondeu, sua voz firme apesar dos nervos. Doutor Ribeiro, o juiz se dirigiu a Marcelo. Apresente os argumentos de seu cliente. Marcelo se levantou, organizando seus papéis. Durante a próxima hora, ele apresentou meticulosamente o caso de Eduardo, as avaliações psicológicas impecáveis, as recomendações de especialistas em desenvolvimento infantil, os depoimentos de testemunhas sobre o bem-estar de Sofia na mansão. Então foi a vez da promotora, Dorara Beatriz Santos, uma mulher de 40 anos que representava o interesse do Estado na proteção de Sofia. Excelência, ela começou. Embora reconheçamos as boas intenções do senhor Santana, temos preocupações sobre esta guarda. Primeira, o requerente é solteiro, sem experiência prévia com crianças. Segunda, existe uma disparidade socioeconômica significativa entre as partes que pode criar uma relação de dependência prejudicial. Terceira, recebemos denúncias anônimas questionando as motivações do requerente. Eduardo sentiu a raiva subir pelo peito ao ouvir sobre as denúncias anônimas, sabendo que vinham dos funcionários que havia demitido. Além disso, a promotora continuou. Temos famílias especializadas em acolhimento temporário que seriam mais adequadas para cuidar da menor enquanto a mãe se recupera completamente. O juiz se virou para Eduardo. Senhor Santana, por que considera que seria melhor para Sofia permanecer sob seus cuidados, em vez de ser colocada em uma família de acolhimento? Eduardo se levantou, sentindo o peso de sua responsabilidade. Tudo o que havia acontecido nos últimos 5 semanas dependia de sua resposta. Excelência, ele começou, há 5 semanas eu era um homem completamente diferente. Vivia isolado em minha mansão, focado apenas nos negócios, sem compreender o que significava amor incondicional. Quando Sofia bateu à minha porta naquela tarde chuvosa, ela não estava apenas pedindo ajuda, ela estava me oferecendo uma chance de redenção. Eduardo olhou para Sofia, que o observava com olhos brilhando de lágrimas. Sofia me ensinou que ser pai não é sobre experiência ou preparação, é sobre estar disposto a sacrificar tudo pelo bem-estar de uma criança. É sobre amor que não depende de reciprocidade ou expectativas. E a questão da disparidade socioeconômica, o juiz perguntou.
Excelência, Sofia vem de uma família de recursos limitados, mas de valores ilimitados. Sua mãe a educou com dignidade, coragem e compaixão. Eu posso oferecer a Sofia oportunidades educacionais e materiais, mas ela me oferece algo muito mais valioso: a chance de ser pai, de ter uma família, de descobrir meu propósito verdadeiro na vida. Eduardo respirou fundo. Sei que há famílias especializadas que poderiam cuidar de Sofia tecnicamente de forma adequada. Mas eu não ofereço apenas cuidados técnicos. Ofereço um lar onde ela é amada incondicionalmente, onde sua inteligência extraordinária é reconhecida e nutrida, onde sua coragem é celebrada todos os dias. O juiz se virou para Sofia. Sofia, você gostaria de falar? Sofia se levantou, suas perninhas mal alcançando o chão. Posso, senhor juiz? Claro, querida. Sofia caminhou até a frente do tribunal, sua voz clara ecoando pela sala silenciosa. Senhor juiz, eu sei que sou pequena, mas sei o que é sentir amor de verdade. O tio Eduardo não me ama porque tem que amar. Ele me ama porque escolheu me amar. As palavras de Sofia cortaram o silêncio como uma lâmina de pura verdade. Eu morei com outras pessoas antes que disseram que iam cuidar de mim. Mas elas me mandaram embora quando souberam que minha mãe fica doente às vezes. O tio Eduardo não me mandou embora. Ele luta por mim todos os dias. Eduardo sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. A eloquência e maturidade de Sofia eram impressionantes, mas era a sinceridade pura em suas palavras que tocava todos os presentes. Senhor juiz, Sofia continuou, eu sei que uma menina como eu não devia morar em uma mansão grande, mas o tio Eduardo fez daquela casa um lar, e eu fiz dele um pai. Não queremos nos separar. O juiz limpou a garganta, claramente emocionado. Obrigado, Sofia. Pode voltar para seu lugar. Após uma pausa que pareceu durar eternamente, o juiz bateu o martelo. Defiro a guarda temporária. O senhor Eduardo Santana está autorizado a manter a guarda de Sofia da Silva pelos próximos 6 meses. Período durante o qual serão realizadas avaliações periódicas para determinar a possibilidade de adoção definitiva. A sala explodiu em lágrimas de alívio. Sofia correu para Eduardo, que a pegou no colo, girando-a no ar enquanto ambos choravam de felicidade. Carmen se aproximou, abraçando os dois com força. Obrigada, ela sussurrou para Eduardo, por salvar minha filha, por nos salvar. Eduardo olhou para sua nova família, imperfeita, improvisada, mas absolutamente perfeita em seu amor mútuo. 5 semanas antes, ele era um homem que tinha tudo e não tinha nada. Agora, ele finalmente entendia a diferença entre sucesso e realização. Não, ele disse para Carmen. Obrigado por me permitirem salvar vocês, porque no final, vocês foram quem me salvou. 6 meses depois da audiência, Eduardo estava em seu escritório revisando as últimas reformas que havia implementado em sua empresa, quando Marcelo chegou com uma pasta de documentos e um sorriso que não conseguia esconder. Eduardo, ele anunciou, tenho boas notícias. O juiz aprovou a adoção definitiva. Sofia é oficialmente sua filha. Eduardo fechou os olhos, sentindo uma onda de alívio e gratidão que ameaçava derrubá-lo. 6 meses de avaliações periódicas, visitas de assistentes sociais, relatórios psicológicos e ansiedade constante finalmente chegavam ao fim. Quando posso buscar os documentos? Eduardo perguntou. Já estão aqui, Marcelo disse, estendendo a pasta. Certidão de nascimento nova, com você como pai, Sofia da Silva Santana. Tem um bom som, não tem? Eduardo segurou os documentos com mãos trêmulas. Sofia da Silva Santana, sua filha, oficialmente, legalmente, para sempre. Há mais uma coisa, Marcelo continuou. Carmen assinou os papéis, renunciando à guarda, mas mantendo direitos de visita irrestrita. Ela disse que quer que Sofia tenha a melhor vida possível.
mesmo que isso signifique não ser mais a responsável legal. Eduardo assentiu. Nos últimos meses, Carmen havia se estabelecido em uma nova vida. Ele a havia promovido para supervisora geral de sua empresa, com um salário que a tirava definitivamente da pobreza. Ela morava em um apartamento confortável, a 10 minutos da mansão, e visitava Sofia todos os dias após o trabalho. Papai! A voz de Sofia ecoou pelo corredor antes que ela aparecesse correndo pela porta do escritório. Nos últimos meses, ela havia começado a chamá-lo de papai, naturalmente, e Eduardo nunca se cansava de ouvir essa palavra. Oi, meu amor, Eduardo disse, abrindo os braços para recebê-la. Como foi a escola hoje? Sofia havia sido matriculada na melhor escola particular da cidade, onde seus professores ficaram impressionados com sua inteligência excepcional. Ela não apenas havia se adaptado rapidamente ao ambiente acadêmico, mas também se destacara como uma das alunas mais brilhantes de sua série. Foi ótimo. A professora disse que eu posso pular uma série se quiser. Sofia disse, animada. Mas eu disse que vou pensar. Porque gosto dos meus amigos da turma atual. Eduardo sorriu. Sofia havia desenvolvido uma maturidade emocional impressionante, equilibrando sua inteligência acadêmica com uma sabedoria social natural. Sofia, Eduardo disse, tenho uma surpresa para você. Ele mostrou os documentos de adoção. Sofia leu cuidadosamente, sua expressão ficando cada vez mais emocionada. Isso significa que você é meu pai de verdade agora? Ela perguntou. Para sempre. Eduardo confirmou. Sofia o abraçou com força. Obrigada por não desistir de mim, papai. Naquela noite, Eduardo organizou um jantar especial para celebrar a adoção oficial. Carmen chegou às 7, carregando um bolo que havia feito especialmente para a ocasião. Márcia, que havia se tornado uma figura maternal para Sofia, preparou o prato favorito da menina. Até mesmo Marcelo foi convidado, junto com o Dr. Carvalho, o médico que havia salvado a vida de Carmen. Durante o jantar, Eduardo olhou ao redor da mesa e marvelou-se com a família improvável que haviam criado. Carmen, a mulher corajosa que havia sacrificado tudo pela filha. Sofia, a criança extraordinária que havia transformado sua vida. Márcia, que havia acolhido a nova dinâmica da casa com carinho maternal. Marcelo, que havia lutado incansavelmente por eles nos tribunais. Eu gostaria de fazer um brinde, Eduardo disse. Levantando-se com um copo de suco de uva, Sofia havia insistido que toda a família bebesse a mesma coisa. Há 7 meses, eu era um homem que tinha tudo materialmente, mas nada emocionalmente. Vivia em uma mansão que era apenas uma casa vazia. Dirigia uma empresa que era apenas números em planilhas. Eduardo olhou para Sofia, que o observava com aqueles olhos grandes e atentos. Então, uma menina corajosa bateu à minha porta em uma tarde chuvosa e tudo mudou. Ela não apenas me ensinou o que é ser pai, ela me ensinou o que é ser humano. Carmen limpou uma lágrima do rosto. Senhor Eduardo. Carmen, Eduardo interrompeu. Por favor, me chame de Eduardo. Somos família agora. Carmen sorriu. Eduardo, obrigada por ver em Sofia o que eu sempre soube que estava lá. Por dar a ela oportunidades que eu nunca poderia dar. E obrigado por criar uma filha tão extraordinária. Eduardo respondeu. Sofia é quem ela é por causa de você, Carmen. Sua coragem, sua inteligência, sua compaixão, tudo isso vem da educação que você deu a ela. Sofia se levantou na cadeira. Posso falar também? Todos riram, assentindo. Eu quero agradecer a todos por me mostrarem que família não é só quem nasce junto. Sofia disse, sua voz clara e firme. Família é quem escolhe ficar junto, mesmo quando é difícil. Eduardo sentiu o coração se encher de orgulho. Aos 7 anos, Sofia havia articulado uma verdade profunda sobre amor e compromisso. E eu quero agradecer especialmente ao papai. Sofia continuou, olhando para Eduardo, por me ensinar que eu mereço ser amada. E à mamãe Carmen,
por me ensinar a ser forte. Eduardo ergueu seu copo. A nossa família, imperfeita, improvisada, mas absolutamente perfeita em amor. A nossa família, todos repetiram em uníssono. Mais tarde naquela noite, depois que Carmen havia voltado para casa e Márcia havia se retirado, Eduardo estava colocando Sofia na cama quando ela fez uma pergunta que o surpreendeu. Papai, você acha que tudo aconteceu por uma razão? Eduardo pensou por um momento. O que você quer dizer? Mamãe ficando doente, eu tendo que procurar você, os homens do conselho tentando nos separar. Você acha que tudo isso tinha que acontecer para nós nos tornarmos família? Eduardo se sentou na beira da cama, impressionado com a profundidade da pergunta de Sofia. Sabe o que penso? Acho que às vezes a vida nos quebra para que possamos nos reconstruir mais fortes e mais completos. Sofia assentiu, pensativamente. Então nós nos quebramos para nos encontrarmos? Eduardo beijou a testa de Sofia. Exatamente. E agora somos uma família que ninguém pode quebrar novamente. Quando Sofia adormeceu, Eduardo ficou observando-a por alguns minutos, ainda mal acreditando que aquela criança extraordinária era sua filha. Ele havia passado 52 anos construindo um império empresarial, mas só agora, aos 53, havia descoberto seu verdadeiro propósito, ser pai de Sofia. Saindo do quarto, Eduardo parou no hall e olhou as fotos que agora decoravam as paredes. Fotos de Sofia na escola, de jantares em família, de momentos cotidianos que haviam se tornado preciosos. A mansão não era mais um mausoléu de sucesso vazio. Era um lar cheio de vida, amor e risos. Eduardo sorriu, sabendo que a partir de agora, cada dia seria uma nova aventura com sua filha extraordinária ao seu lado. Um ano depois daquela tarde chuvosa que mudou tudo, Eduardo estava de pé na mesma soleira da porta onde havia encontrado Sofia pela primeira vez. Mas agora, em vez de chuva, um sol dourado de final de tarde banhava o jardim da mansão, onde uma festa de aniversário estava em pleno andamento. Sofia, agora com 7 anos, corria pelo gramado com seus colegas de escola, sua risada cristalina ecoando pelo ar. Ela havia crescido alguns centímetros e ganhado peso saudável, mas mantinha a mesma determinação feroz em seus olhos grandes. A diferença era que agora, essa determinação brilhava com segurança e felicidade. "Papai, vem brincar com a gente!" Sofia gritou, acenando para Eduardo com as mãos sujas de bolo de chocolate. Eduardo sorriu, afrouxando a gravata. Há um ano, ele jamais imaginaria participar de uma festa infantil, muito menos brincando de pique-esconde no jardim de sua própria mansão. Agora, não conseguia imaginar um lugar onde preferiria estar. Carmen se aproximou, carregando uma bandeja de salgadinhos para as crianças. Ela estava irreconhecível da mulher frágil e desesperada que Eduardo havia visitado no hospital um ano antes. Seu rosto tinha cor saudável, seus olhos brilhavam com confiança e ela usava um vestido azul marinho que Eduardo havia dado de presente em seu último aniversário. "Eduardo", ela disse, "nunca vou conseguir agradecer o suficiente por tudo que você fez por nós." "Carmen", Eduardo respondeu, observando Sofia organizar uma brincadeira para seus amigos. "Eu deveria agradecer vocês. Sofia me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede em conquistas empresariais, mas na capacidade de amar e ser amado incondicionalmente." Carmen sorriu. "Ela mudou você mesmo, né? Lembro quando vim trabalhar aqui pela primeira vez. Você mal olhava para os funcionários. Agora, ela gesticulou para a festa. "Olhe só." Eduardo olhou ao redor. Márcia estava servindo refrigerantes para as crianças, rindo quando uma delas derrubou suco na grama. Dr. Carvalho estava conversando com Marcelo sobre os progressos acadêmicos de Sofia. Até mesmo alguns vizinhos haviam sido convidados, crianças e adultos se misturando em uma celebração que jamais teria acontecido na mansão silenciosa de antes. "Sofia não apenas mudou minha vida,
Eduardo disse. Ela me ensinou a viver. Naquele momento, Sofia correu até eles, seus cabelos soltos voando ao vento. Papai, mamãe Carmen, venham ver. Ela os puxou até uma mesa onde havia disposto todos os desenhos que fizera ao longo do ano. Havia dezenas deles, mostrando a evolução de uma família. Os primeiros mostravam 3 figuras hesitantes sob um teto grande. Os mais recentes mostravam a mesma família abraçada, sorrindo, cercada por flores e animais felizes. Este aqui, Sofia disse, apontando para o desenho mais recente, é nossa família hoje. Olhem como todo mundo está feliz. Eduardo pegou o desenho, observando os detalhes cuidadosos. Sofia havia incluído não apenas Eduardo, Carmen e ela mesma, mas também Márcia, Dr. Carvalho, Marcelo e até mesmo um cachorro que ela havia estado pedindo para adotar. Sofia, Eduardo disse, ajoelhando-se para ficar na altura dela. E você quer mesmo um cachorro? Os olhos de Sofia se arregalaram. Muito, mas só se você quiser também. Eduardo olhou para Carmen, que riu e assentiu. Acho que nossa família pode crescer um pouco mais. Sofia gritou de alegria e abraçou Eduardo com força suficiente para tirar-lhe o fôlego. Obrigada, papai. Você é o melhor pai do mundo. Quando o sol começou a se pôr e os convidados foram embora, Eduardo, Sofia e Carmen se sentaram no balanço do jardim que Eduardo havia mandado instalar. Sofia estava entre os 2 adultos, sua cabeça apoiada no ombro de Eduardo, suas perninhas balançando livremente. Papai, Sofia disse sonolentamente. Você se lembra de como era antes de eu chegar aqui? Eduardo pensou na mansão silenciosa, nos jantares solitários, nas noites vazias, preenchidas apenas com trabalho. Lembro, meu amor. Por quê? Porque eu quase não consigo lembrar como era antes de ter você como pai. Sofia disse. É como se toda a minha vida antes fosse apenas esperando para chegar aqui. Carmen acariciou os cabelos da filha. E eu quase não consigo lembrar como era ter medo do futuro. Eduardo olhou para as 2 mulheres que haviam transformado sua existência. Carmen havia se tornado não apenas uma funcionária valorizada, mas uma amiga querida e uma comãe para Sofia. Ela havia encontrado sua dignidade e independência, mas também havia aprendido a aceitar amor e apoio quando necessário. Vocês sabem o que descobri neste ano? Eduardo disse. Descobri que a verdadeira riqueza não está em posses materiais, mas na coragem de abrir nosso coração para aqueles que mais precisam de nossa proteção. Sofia se endireitou. E eu descobri que às vezes os melhores pais são aqueles que escolhem ser pais. Não apenas aqueles que nascem pais. Carmen sorriu. E eu descobri que aceitar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Quando a primeira estrela apareceu no céu, Sofia fez um pedido silencioso. Eduardo a observou, pensando em como aquela criança extraordinária havia chegado à sua vida como um anjo disfarçado de menina assustada em um uniforme molhado. Em que você pediu? Eduardo perguntou. Para que nossa família seja feliz para sempre. Sofia respondeu. Pedi para que outros meninos e meninas que precisam de ajuda encontrem pessoas boas como você. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sofia, mesmo tendo encontrado sua própria segurança, ainda pensava em outras crianças que poderiam estar passando pelo que ela havia passado. Sabe o que vamos fazer? Eduardo disse, uma ideia se formando em sua mente. Vamos criar uma fundação para ajudar crianças em situações parecidas com a sua. Vamos garantir que outras famílias não passem pelo que vocês passaram. Sofia se animou. Posso ajudar? Claro. Vai ser nossa missão em família. Quando entraram na mansão naquela noite, Eduardo parou no hall de entrada e olhou ao redor. As paredes que antes exibiam apenas troféus empresariais agora estavam cheias de fotos de família, desenhos de Sofia e lembranças de momentos felizes. A escadaria de mármore havia se tornado um local onde Sofia brincava de esconde-esconde.
A biblioteca havia se transformado em um centro de estudos onde pai e filha faziam lição de casa juntos todas as noites. A mansão, antes símbolo de isolamento e poder, agora representava acolhimento e a prova de que quando abrimos nossas portas para o amor, descobrimos que somos nós que mais precisávamos ser salvos. Na parede da entrada, emoldurado em carvalho nobre, estava o primeiro desenho que Sofia havia feito na mansão. 3 figuras de mãos dadas sob um teto grande, com um sol amarelo brilhante acima. Embaixo, Eduardo havia mandado gravar uma placa: o dia em que nossa família começou. Enquanto Sofia dormia em seus braços, Eduardo carregou-a para o quarto, pensando em como a vida podia ser surpreendente. Ele havia passado 52 anos acreditando que precisava do controle absoluto para ser feliz. Sofia lhe ensinou que a verdadeira felicidade vinha da rendição, da capacidade de se entregar completamente ao amor por outra pessoa. Colocando Sofia na cama e beijando sua testa, Eduardo sussurrou: "Obrigada por me salvar, minha filha." E enquanto a noite abraçava a mansão, uma família improvisada e perfeita dormia em paz, sabendo que haviam encontrado não apenas uns aos outros, mas também seus verdadeiros propósitos na vida: proteger, amar e cuidar daqueles que mais precisam. O uniforme de limpeza que Sofia usava naquele primeiro dia agora estava emoldurado na parede do escritório de Eduardo, como lembrança de que os encontros mais improváveis podem levar às transformações mais profundas, e que às vezes uma criança corajosa pode ensinar a um adulto poderoso as lições mais importantes sobre amor, família e redenção.